Boa noite a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez nessa casa abençoada. E sempre estudando, refletindo, mais uma vez, sobre as obras de Allan Kardec. E hoje é um tema que acomete a todos na face da Terra, né? Como todos estão vendo aqui, perda de entes queridos. Quem aqui nunca perdeu um ente querido, né? Se tem alguém aí que seja mais novinho, uma hora vai. Isso você pode ter certeza, né? Só que graças a Deus, o Espiritismo, que é o Consolador prometido, vem nos ensinar que essa palavra perda não é a mesma perda que a gente imagina aqui na Terra, não. Igual a gente pensa. Domingo passado o Palmeiras perdeu para o Corinthians, né? A perda que a gente imagina aqui, perdeu, nunca mais tem, ficou para trás. Não é isso. Não é isso. A perda no mundo dos espíritos é diferente. A gente pode perder o corpo de carne. A vida nunca. Eu gosto muito daquela frase do professor Cosme Massi, que é o criador da Kardecpédia, que ele diz assim: somos supermens sem criptonitas. Por quê? Nada nos atinge. O corpo sim, o corpo morre, o corpo fica doente, o corpo sente dor, o corpo precisa dormir. E o espírito? E a alma? Não precisa dormir. É por isso que lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos está lá: emancipação da alma. A hora que o seu e o meu corpo dorme, o que acontece com a alma? Tem a emancipação, ela sai. Se você tirar o cochilinho aí, enquanto eu estou falando, sua alma automaticamente sai. Porque a alma, o espírito, não precisa de repouso. A gente tem energia para ficar acordado o tempo inteiro. E nós não perdemos ninguém. E nós não podemos perder a fé e a esperança em Deus, que é majestoso, maravilhoso em todas as suas obras. Quem lembra da primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira do universo. Inteligência suprema. A gente não pode imaginar que a inteligência suprema do universo nos colocaríamos aqui para sofrer a morte do ente querido. Não é assim, é uma separação momentânea. E às vezes nem é tão separação assim. O ente querido desencarna, está ali do teu lado no velório, às vezes a pessoa lá chorando do seu lado, e a pessoa do lado, estou aqui. Como assim? Por que você está chorando? E você está se martirizando e sofrendo. E hoje, nas obras de Allan Kardec, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Aqui, na parte do Evangelho sobre o Espiritismo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Olha só. Uma coisa que nós aqui na Terra, né? A nossa crença que a morte é, Deus, que coisa horrível. Mas olha o que os Espíritos dizem: aonde a gente vê o mal, a gente julga ver o mal, talvez pode ser um bem. E a gente vai chegar mais para frente aí que Kardec diz o porquê que a desencarnação é uma coisa natural. É claro, né? Quando a pessoa desencarna numa morte horrível, ou ele estava num caminho torto aqui na vida, a gente sabe que ele vai sofrer no mundo espiritual. Isso é um fato. Só que ele já sofria aqui também. E pessoas que nós julgamos aqui na Terra, às vezes de boa vida, já pode estar sofrendo pelos seus atos aqui encarnado, e vai sofrer desencarnado também. Mas você vai, como assim, Marcos? Eu não vejo ela fazendo mal para ninguém, mas às vezes ela tem um conhecimento necessário. Ela tem um conhecimento, às vezes, que ela não pratica. Ela conhece o Espiritismo e não coloca em prática.
Ela sabe que ela não deve angariar mais, colocar os bens materiais acima dos espirituais. Aí ela pega e coloca. O que acontece com ela? Peso na consciência. E a consciência está lá no livro dos Espíritos escrito. A consciência é Deus em nós. Não é Deus que te pune, que te julga, que vai ficar te dando chicotada nas costas. É eu e você. Quando não caminhamos, quando não alinhamos as nossas vidas, as nossas vontades, as nossas ações com as leis de Deus. Andou contra as leis de Deus? Dor. Onde? Dor moral, né? Porque como eu falava no começo, né? O espírito só sente dor moral. Aqui a gente sente dor no corpo também, claro, né? Mas no mundo espiritual ele só tem sensação de dor. Um espírito que se encarna muito apegado à matéria, estava com uma doença, ele não sabe onde está, ele ainda julga estar com aquela doença e julga se está sentindo dor de cabeça, na perna, seja onde for. O desencarne dele, ele acha que está com aquela dor. Mas basta a compreensão para aquela dor sumir. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Uma médium vidente viu um espírito chegar sem cabeça. E o espírito falando com ela, porque fala pelo pensamento, não tem palavras no mundo espiritual, pelo pensamento. Né? Ele poderia até ser japonês, ela francesa, ser de língua diferente, é o pensamento que vale. Né? E ele falou: olha, não sei como é que eu estou falando com você aqui, eu estou sem a cabeça. Eu morri decapitado, ele morreu naquela época de guilhotina, né? Eu morri decapitado, estou sem a cabeça. Aí ela explicou: olha, isso é o seu corpo fluídico, né? Você não pensa, você não tem mais o cérebro, que é o corpo físico, fazer o seu pensamento passar por cérebro, você falar, todos aqueles órgãos materiais, você não tem. E ela começou a elucidar ele: você não tem mais dor de cabeça, você não tem mais os seus órgãos. De repente a cabeça dele apareceu, né? E aí ele entendeu, né, que não estava tão morto assim, ele estava morto só para esse plano físico. Só que a gente não morre, gente, a gente não morre nunca mais. Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Porque ele não teve começo e não teve fim, não terá fim. Por que Deus não tem começo? Porque se ele tivesse um começo, teria que ter um Deus para criar ele, e aí outro Deus para criar ele, e assim sucessivamente, né? Então Deus sempre existiu. E para nós é difícil compreender isso. Por quê? Porque nós tivemos um começo. Porém, teremos fim? Não teremos fim nunca mais. Só que, então, às vezes a gente pensa: então eu vou deixar para progredir, né, mais tarde, né, vou praticar a caridade mais tarde, a humildade mais tarde, né? Tenho toda a eternidade pela frente, né? Mas não é. Quanto mais a gente tem conhecimento e mais a gente demora para andar nos caminhos das leis de Deus, mais sofrimento a gente chegaria para a gente, mais dor nós ganhamos para nós, né? E o Espírito continua: a sábia providência onde pensar em utilizar a cega fatalidade do destino. Nada se faz sem um fim inteligente. Um fim inteligente. Hoje em dia, tem muitas obras ditas espíritas, né, que o espírito vai lá e dá a opinião dele e nós respeitamos muito. Só que a hora que você vai passar pelo crivo do bom senso e da razão, que Kardec passou todas as mensagens que chegaram para ele e que ele recomenda que todos os espíritas façam, ela não passa. Kardec, para construir o espiritismo, usou dois crivos: bom senso e a razão, ou seja, a mensagem faz sentido, e a concordância e a universalidade. O que é a concordância e a universalidade? Espíritos do mundo inteiro falando as mesmas coisas. E seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se prescrutais, palavra difícil, né? Melhor todas as dores que vos advêm,
Nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Gente, olha só o que está falando aqui. Seus miseráveis interesses. O que o Espírito quer dizer com miserável interesse, gente? Raciocina aí pra gente. Enquanto isso eu vou dar um gole d'água aqui. Eu tenho certeza, da minha já veio alguma coisa na minha cabeça. Eu tenho certeza que muitos de vocês também já veio, né? Às vezes a gente está colocando mais os bens materiais do que os espirituais na frente, correndo atrás só do bem material, acima do espiritual. E não é assim. As leis de Deus são muito diferentes das leis dos homens, muito diferentes, muito mesmo. Quando você adentra nas obras de Allan Kardec, você percebe isso. Vou dar um exemplo. É muito comum, né, na literatura espírita, falar que se você mata alguém numa vida, você volta na outra para morrer, morto também, para pagar aquela dívida. Só que peraí, o corpo é como uma veste. Você perde o corpo e está pago o que você fez. Lembra? Deus é inteligência suprema, né? Não é assim que a banda toca. Nós somos responsáveis por todo o bem que praticamos e o bem derivado desse bem, mas somos responsáveis também por todo o mal que praticamos e o mal derivado desse mal. Vamos supor, o cara foi lá e matou a pessoa, né? Ele criou um débito ali para ele, para a consciência dele. Aí vamos supor que pela morte daquela pessoa, os filhos daquela pessoa passou fome. Ele é responsável pela morte dele e pelos filhos dela passar fome. E aí volta, toma um tiro, morre, perde só o corpo e está pago. O apóstolo Paulo já fala lá na Bíblia: o amor cobre uma multidão de pecados. É só o bem que cobre o mal. A pessoa vai ter que vir numa outra encarnação para praticar o bem para aquela pessoa que ela matou e para o bem para os filhos dela que ele fez sofrer. Só que calma, gente. Não morremos mais. Ele vai ter tempo. Hitler um dia vai ser um espírito de luz. Com certeza. Todos nós estamos destinados à perfeição. Todos. E quanto mais demoramos, mais dor acarretamos. Ainda no Evangelho, em vez de Boechardes, olha só, você está no Evangelho segundo o Espiritismo, hein? Quem tem esse livro em casa, Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão. Nossa, a maioria, né? Ó, em vez de vos queixardes, regozijai-vos, ficar feliz pela perda do ente querido. Quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Felicidade. Você vê como o espírita, o verdadeiramente espírita, ele anda na contramão do mundo. Porque enquanto morre, a pessoa está toda chorando, desesperada, né? Ou às vezes acontece um acidente grave, uma doença grave, né? As pessoas se desesperam, a gente consegue manter a calma, porque nós compreendemos melhor a vida, nós compreendemos um pouco mais Deus. Isso não quer dizer que praticam, não, né? Mas compreendemos um pouco mais. A instrução anda junto com o conhecimento. Lembra dos mandamentos? Está no Evangelho também. Amai-vos é o primeiro mandamento do Espiritismo. Instruí-vos o segundo. Eles andam juntos, tem que andar junto, né? Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Olha a pergunta. Porque aqui é difícil. Ó, se eu tenho que andar aqui, ó, olha só, daqui ali, tem que dar um passo, né? E o Espírito, como é que ele caminha? Pela força do pensamento. E não
tem matéria para ele. Ele pensa que ele aparece lá na França, ele pensa que vai para outro lugar, né? É claro que tem alguns, né? Vou dar um exemplo agora que está na revista Espírito de Allan Kardec, também, né? Chama A História de um Danado. Quem quiser baixar na Kardecpedia, é grátis, tá? Tem um app da Kardecpedia, você vai lá na página, procura, chama História de um Danado, você vai achar. O espírito endividado matou 2 pessoas em vida, ficou preso dentro da casa que ele matou. Era a mulher dele e o cunhado, se eu não estou enganado. Ele ficou preso 200 anos dentro da casa. Ele se via igualzinho com a faca que ele matou, com sujo de sangue, né? E depois matou também, em espírito, matou uma pessoa que comprou a casa, um senhor, mesmo sabendo que a casa já foi de ser assombrada, né? Realmente tinha um espírito morando ali, né? E ele comprou a casa e um dia desse dormindo, um espírito querendo matar ele, apareceu para o senhor, ficou parado, acho que uns 20, 30 minutos, se eu não estou enganado, com a intenção de matar o senhor. Deu uma parada cardíaca e ele morreu. Culpado por 3 assassinatos. Né? E ele ficou ali 200 anos preso naquela casa. Mas foi Deus que prendeu ele. A sua consciência. Porque ele já sabia que era errado aquele crime. E ele ficou preso ali naquela situação. E sofrendo, até que um médico da Sociedade Parisiense, não lembro o que ele foi fazer naquela casa, a hora que ele adentrou, ele sentiu um tapa. Ele sabia que era um espírito, o espírito foi evocado lá na Sociedade Parisiense, e ao resto vocês veem lá que é muito maravilhosa essa história. Essa dor se consegue naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, vós não nós, né? Porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. A alma vive melhor desembaraçada do seu invólucro corpóreo. O corpo é como se fosse um tapa-sol do espírito, né? Não deixa passar todas as faculdades que a gente tem, né? E outra coisa, uma coisa importante de se saber, né? Por exemplo, se eu quiser mentir aqui para vocês, eu consigo? Consigo, claro, vocês vão perceber, né? Mas em espírito? Não vou conseguir. Se nós estivéssemos todos desencarnados aqui, eu ia ver o que você está pensando, você vê o que eu estou pensando. Não tem mentira. Entendeu? É por isso que é importante já começar a praticar a verdade, praticar o amor, ser sincero aqui, né? Para não ter surpresa lá, né? Agora a gente vai para o livro dos Espíritos, das perdas e gozos terrestres, perda dos entes queridos. A questão é 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Pergunta de Allan Kardec, hein? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. O nosso orgulho, nosso egoísmo, faz-nos querer que o nosso filho, que o nosso marido, que a nossa mãe, que o nosso pai viva do nosso lado eternamente. Mas as leis de Deus são diferentes, gente. Aqui existe essa separação momentânea. Mas imagina, vamos supor, você tem um pai, uma mãe que ela tem que ir para um país longe de você, fazer um tratamento. Só que lá nesse país não tem internet. Como é que você ficaria? Você falaria para ela não ir? Ou você falaria para ela ir? Você falaria para ela ir, saúde, vamos lá buscar. Momentaneamente você vai se responder por cartas e olhe lá ainda, né? Então tudo é natural. Só não é natural, claro, a gente buscar a morte, né? A gente querer a morte. Isso, claro, que foge totalmente das leis de Deus. Essa causa de dor atinge assim como o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação que constitui lei para todos. Por que provas ou expiação? Lembrando, expiação é sempre quando você vem para buscar resgatar o mal.
Igual deu o exemplo lá da morte, né? Matou alguém, e agora você tem que fazer o bem para esse alguém para retratar esse mal. Tá? A prova, a pessoa não fez mal nenhum para ninguém, mas ela pede para passar por aquilo, para procurar ser levado. E lembrando que toda expiação é uma prova, porque toda expiação é difícil, né? Mas nem toda prova é expiação. É por isso que a gente não pode julgar. Quando a gente vê uma pessoa com uma doença grave, ou com algum problema, ou que nasceu, enfim, a gente não pode julgar que ela fez o mal, porque pode ser uma prova. E espíritos evoluidíssimos às vezes pedem provas difíceis. Como diz o meu anjo guardião, às vezes fala para mim, né? As grandes almas preferem as provas difíceis. Por quê? Porque ela vai progredir mais, ela vai se elevar mais, é um empurrão a mais na senda de Deus, né? É um empurrão a mais a chegar à primeira ordem da escala espírita, a chegar a ser puro. Lembrando, a escala espírita está na questão 100 do livro dos Espíritos, importantíssimo nós estudarmos. Tendes, porém, uma consolação e poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, talvez outros mecanismos para se conversar além da mediunidade talvez apareçam. Porém, o que temos por enquanto é a mediunidade e a emancipação da alma. Porque quando dormimos, o espírito sai e a gente pode encontrar aquele ente querido. Só que não nos é dado lembrar aqui na Terra. Às vezes a gente está lendo, sonhei com fulano. Será que só sonhou? Às vezes se encontrou, se abraçou, conversou, ficou feliz por aquilo. Só que às vezes também a gente se encontra, nossos entes queridos, sofrendo lá também. Pode acontecer. Mas eles também já estavam sofrendo aqui. É porque aqui a gente tem um corpo de carne, você não vê. Eu e você, nós não vemos. Às vezes ele vai no serviço, chega lá com um sorriso assim, bonito, às vezes está bem financeiramente, né? Que aqui a gente tem essa mania. Sempre quando alguém pergunta, como é que está fulano? O que a gente responde? Tá bem, tá com carrão, com empregão, com dinheirão, com mulherão, tudo amo, né? Só que às vezes aquele é exterior. Às vezes ele conhece um pouco da lei de Deus, já conheceu talvez em outras vidas e não está seguindo. A consciência dele está pesada e aí ele fica mal. E todos nós que somos espíritos imperfeitos passamos por isso. Vocês viram que caiu aqui, foi alguma coisa que eles estão falando, né? Você viu que, né? É aqui que aperta, você consegue apertar? Eu estou tentando, mas não sei também. Se quiser, eu continuo. Só uma ideia. Mas vamos lá, vamos continuar. Né? Regozijai-vos, fiquemos felizes com a desencarnação, porque talvez no plano espiritual eles fiquem muito mais felizes que agora, muito mais felizes que esteja aqui. Aqui nós sentimos dores até praticando bem. Vocês sabiam que Kardec ficou doente? Não foi pouco tempo, não. Quando ele escreveu o livro Céu e Inferno, ele chegou a ficar 2 meses dentro de um quarto sem sair. E ele ficou doente de tanto trabalhar no bem. Ele chegou a dormir de 1 a 3 horas por noite. Ele recebia, se eu não lembro se era de 6 a 8 mil cartas por ano. Imagina! Além das cartas que ele recebia, tinha trabalho dentro da Sociedade Parisiense e tinha os livros. Quando ele se encarnou, ele tinha 3 livros que ele estava escrevendo sobre o Espiritismo. E em 1860, até 1860, de 57 até 1860,
ele ainda era professor, ele tinha outras atividades. De 1860 até a desencarnação dele, ele parou todas as outras atividades dele, se dedicando só à doutrina espírita. E graças a Deus, graças a esse ser iluminado, nós estamos aqui. Graças a ele, graças ao seu mentor, que é o Espírito de Verdade. Quem sabia que o mentor de Allan Kardec era o Espírito de Verdade? E o Espírito de Verdade, ele dá uma dica também no capítulo 6 do Evangelho, chamado Cristo Consolador. Mas na Revista Espírita ele deixa uma frase assim, ó, o Espírito de Verdade. Eu não vou falar quem ele é, mas vocês vão ouvir o que o Espírito de Verdade falar. Eu vim há 2000 anos atrás e anunciei: há muitas moradas na casa do meu Pai. Aí, através dessa mensagem do mentor de Allan Kardec, Espírito de Verdade, já dá para saber quem que é ele, né? Essa causa atinge como rico como pobre, constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação e podeis comunicar-vos em vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispuserdes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Na questão 935, Livro dos Espíritos, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação das comunicações como além-túmulo? Muitas religiões aí afora, né, fala que a gente é do mal, não sei o quê, porque a gente tem essa comunicação com os espíritos. Mas eles não têm também? Kardec usa muita polissemia das palavras. Ele usa a palavra médium de duas formas: no sentido lato, que é um sentido mais abrangente, e no sentido geral. A palavra médium que todos nós somos é que os espíritos se comunicam conosco através do pensamento. Então, às vezes você acha que é você pensando no espírito te mandando uma mensagem. Todo dia um espírito te comunica com você. Ou seu anjo guardião, ou algum parente, ou algum espírito amigo de outra vida, ou um obsessor, ou algum espírito que queira te atrapalhar, porque existem obsessores, espíritos que querem, só sentiram inveja de você e foram tentar te atrapalhar, enfim, né? Mas todos nós nos comunicamos com o espírito pelo pensamento. Existem aqueles médios que têm as comunicações patentes, que psicografam, que vê, curam, enfim. Existe mais uma abrangência. Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento. O que é recolhimento para Kardec? Recolhimento não é só parar e ficar em silêncio. É a intenção. É a seriedade. Então, se vai fazer uma sessão mediúnica, ou se vai conversar com o seu anjo guardião antes de dormir, que é como se fosse uma sessão mediúnica, né? Elevou o pensamento para Deus, você está chamando seu anjo guardião para perto. E todos nós temos esse espírito que nos auxilia. Basta elevarmos o pensamento. Só que tem que ser com vontade sincera. A prova de que assim é tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Então, às vezes, você não é médio de efeitos patentes, né? Como dizem no movimento espírita, aquele que vê, que psicografa, né? Médio ostensivo, né? Mas isso não quer dizer que a hora que você pensa no espírito, ele não vem até você. Que você faz uma prece que ele não possa estar ali perto. Eles são atraídos pelos nossos pensamentos. E não tem como esconder os pensamentos dele. Kardec fala que existe um envoltório fluídico em volta de nós, que é feito pelos nossos pensamentos. Então, eu começo a vibrar, pensar muito no amor, no bem, na caridade, na minha transformação moral, na reforma íntima. Eu atraio que tipo de espírito para perto de mim? Aqueles bons que querem me ajudar. Agora, se eu tenho outros pensamentos, seja de ódio, raiva, rancor, inveja é horrível.
E esse envoltório fluídico que está em volta de todos nós, os espíritos vêm. E eles falam que é como se fosse um cinema. Você pensa, eles vêm em volta da gente. Por que você acha que o obsessor, que é um espírito de outra vida, te conhece? Como é que ele sabe? Você está com outro corpo. Como é que ele sabe que é você? E às vezes pode ser de uma vida bem distante. E ele está te perseguindo talvez até hoje, por falta de perdão. É claro que a gente fala distante, né? Mas o que é o tempo para nós, né? Não morremos mais? O que é 1 bilhão de anos perante a eternidade? Pergunta bem filosófica, hein? Não é nem um cisco. Não é nem um cisco. Sente-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Deus sempre vê a nossa intenção. A intenção é tudo. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Praticamente, hoje em dia, praticamente todas as famílias têm um médium no meio da família. E olha quão importante essas informações que nós estamos tendo aqui hoje sejam importantes para ela. Só que às vezes essas pessoas não são espíritas, ou não sabem. Eu trabalho muito com magnetismo, paz, cura, essas coisas, né? Então eu estudo muito isso. E eu estava lendo uma revista espírita esses dias, em que foram pedir uma cura para uma pessoa, e o espírito falou: olha, você não pode curar, um magnetizador, né? Um passista que poderia curar ela. Mas tem uma pessoa na fila dele, que mora lá perto dele, que pode. Mas essa pessoa não sabe que é médium de cura. Ela não tem nem noção. Quantos de nós temos a mediunidade e não sabemos? Só que também, às vezes tem alguns de nós que não temos e acham que tem. Kardec fala da superexcitação da mente. Por exemplo, você lê lá, pega lá a aula de Kardec, espírito batedor de não sei o que, Bessenheim. Aí você acabou de ler, você vai dormir à noite e começa a ouvir batidas. Às vezes nem está tendo batida, é a sua mente que ficou excitada. Quem é que já assistiu filme de terror? E depois ficou morrendo de medo à noite, achando que estava vendo coisa, que estava acontecendo coisa parecida. Uma super excitação do nosso cérebro, né? Olha só, Livro dos Espíritos, tá? Pela evocação, aproximá-los de nós, vem colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Mas o que é evocação? O Kardec tanto fala. Inclusive tem um livro dele que o nome é esse. Quem lembra? O livro chama assim, ó. Tem certeza que muitas pessoas já leram. Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É que nós abreviamos o nome. Colocamos só Livro dos Médiuns. Mas o nome é O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Mas o que é evocação? Só de você pensar num espírito, que seja pensar, vibrando no amor, ou que seja até com raiva, é uma forma de evocação. Pois que proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes, amigos que deixamos antes de nós na terra. Pela evocação, aproximá-los de nós, vem colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo, cessa, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxilia-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informarmos por seu intermédio. O que o Espírito está querendo dizer aqui? Ficamos felizes de ver vocês bem. Mas o que os Espíritos ficam felizes de ver a gente bem? A gente bem de que forma? Igual eu falei lá, tudoão, carrão, empregão. É isso que eles veem a gente bem? É bem espiritualmente.
é bem na alma. Porque eles veem, aqui a gente vê só uma pessoa rica, bem sucedida, né? Por dentro ela está mal. Os espíritos não, eles conseguem ver que a pessoa está mal. E o seu parente sofre por isso. E muitas das vezes, eu sei que tem pessoas que acham que nós desencarnamos daqui 10 anos e encarnamos de novo. Os espíritos dizem que pode demorar centenas de anos no mundo espiritual para você reencarnar de novo. Então a gente passa muito mais tempo no mundo espiritual do que na Terra. Então compensa muito mais buscar a parte espiritual do que a parte física. Dos pormenores da nossa existência a que passaram e adquirir a certeza que um dia nós iremos a eles. Ou seja, vamos todos nos reencontrar. Chegamos na questão que eu acredito que é a mais importante da noite, na minha forma de pensar. Questão 936 do Livro dos Espíritos. Lembra que os Espíritos falaram lá no começo, lá no Evangelho, né? Regozijai-vos com a desencarnação, né? Agora vamos ver o que Kardec e os Espíritos falam para nós. Questão 936. Como é que as dores inconceláveis do que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? Vamos lá, o que a gente causa neles? O que o nosso sofrimento causa neles? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Então, se você lembra um amor de alguém, essa pessoa está sentindo você. Mas uma dor incessante e desarrazoada, ou seja, um sofrimento verdadeiro, né? O toca penosamente. Então, se você e eu, né, não conseguimos aceitar a desencarnação, está sofrendo com isso, você pode ter certeza que está fazendo ele sofrer também. Penosamente. Porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro, ele tem confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com eles. Você está atrasando. Você está sofrendo pela morte de alguém, pela desencarnação de alguém, você está atrasando você e ele talvez, que depende também da evolução do espírito, né? Se é um espírito mais evoluído que desencarnou, ele te vê sofrendo, ele não quer que você sofra, mas ele não vai sofrer com aquilo. Ele vai ver, vai tentar te aconselhar, vai tentar conversar com o teu guardião, enfim. Ele vai tentar meios de te ajudar. Vai te aconselhar para você vir do centro espírita, num dia que tem palestra de perda de entes queridos, porque os espíritos conseguem ver, né? Certa vez eu fui substituir um amigo numa casa espírita, e os espíritos intuídos, né? Os espíritos me ensinaram assim. Aqui na Terra estava escrito que era o fulano, né, que ia dar palestra, mas no mundo espiritual já sabíamos que era você. Quer dizer, os espíritos sabem, eles conseguem, às vezes, os espíritos elevados, claro, ver o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu com você no passado, enfim. Agora lá, olha o que está escrito. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea, deplorar que seja feliz. E aí? Você quer que teu ente querido seja feliz ou triste? Não sou eu que estou falando, gente. É Kardec e os espíritos, viu? Figuremos, ó, essa é o maior, como eu vou dizer, maior mensagem que eu acredito da noite, tá? Prestem bastante atenção. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Imagina, pode ser você um ente querido, você, sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, vocês estão na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi liberto primeiro? Todo mundo entendeu, gente? Você e mais alguém está preso, tá? E se alguém que você ama muito foi liberto antes de você,
que você deve ficar por ele? Triste ou feliz? Eu acho que todo mundo já deve ter entendido o que ele quis dizer, né? Mas vamos lá. Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Ou seja, não está tendo egoísmo de você querer que ele continue preso com você? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. E lembrando que aqui ele não fala de como foi a morte, de como foi a desencarnação. Tá? É claro que a gente tem que buscar levar uma vida virtuosa, cuidar do corpo, cuidar do espírito, enfim, né? Para ter uma desencarnação um pouco melhor. Mas aquela pessoa que não viveu assim, teve uma desencarnação dolorida, ou até buscou seu suicídio, ele vai aprender com aquilo. A gente não pode, vamos dizer, aconteceu, eu não queria que acontecesse, aconteceu, fulano tirou a própria vida, aconteceu, vamos orar por ele. Aquilo é um momento, ele vai sofrer? Vai, mas é um momento, é momentâneo, estamos destinados à perfeição. E ele vai aprender com aquilo, uma hora ou outra ele vai aprender. Todos nós iremos aprender, ou pela dor ou pelo amor. Que seja pelo amor, gente. Estamos aqui para isso, né? Aí tem outro comentário de Kardec. Eu vou passar isso mais rápido porque já deu para entender com o outro, né? Passamos ainda a esse propósito, outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Esse exemplo eu já dei, né? Acabei falando, né? Alguém da sua família precisa fazer um tratamento de saúde no país, né? Bom, então eu não vou ler. Pelas provas patentes que fornece da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis nos parece, que não compreendemos que possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena. Como o doente que sofre se felicita quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então a dor que passamos aqui, ela tem um proveito, ou melhor, ela tem que ter um proveito. Que seja a dor física, que seja a dor de um ente querido, né? Porque é fácil eu estar falando aqui, né? Quero ver se amanhã minha mãe desencarnar, né? Aí eu vou sentir também, eu sei que eu vou sentir, mas eu vou ter a plena certeza que ela pode estar do meu lado, que ela pode estar melhor do que eu, muitas vezes bem melhor do que eu. Então eu vou agradecer a Deus. Enquanto eu estiver no velório e tiver um monte de familiares chorando, pelo pensamento eu vou estar falando, graças a Deus, Senhor. Que o Senhor ilumine aonde ela esteja. E é assim que nós devemos proceder. Agora, eu vou ler um trecho da Revista Espírita de 1859, O Lar de uma Família Espírita. Meus caros filhos e minha amada mulher. Ó, eu vou resumir primeiro. Esse fato aconteceu antes do Espiritismo acontecer. Tá? Era um pai de família, né? Eles acreditavam na vida após a morte.
pai desencarnou, tinha uma filha lá que era médium, não lembro se é filha, que parente que era, mas morava ali na casa com eles, que era médium. E ela começou a dar comunicações do pai para os filhos. E não era tipo assim, aí você pensa, ele veio dar grandes comunicações, grandes palestras. Não, era o pai puxando a orelha do filho. Tipo, ele ia lá na escola fazer alguma coisa errada, o pai virava, depois recebia a menina recebia o espírito e através da moça, da médium, ele falava, olha, eu vi você fazendo aquilo, viu? Tome cuidado, não faça. Então, ali a mediunidade se era praticada naturalmente. Porque a mediunidade é uma coisa natural. Marcos, mas eu ouvi fulano, ciclano, tal espírito falar que a mediunidade só se pode praticar no centro espírita. Fala isso para os espíritos, então. Não tem jeito, a hora que eles querem se comunicar, eles vão tentar se comunicar com a gente no trabalho, em casa, enfim, né? E o que Kardec diz? Está no livro dos médiuns, tá? Influência do meio. Não é o local que se faz, que se chama os espíritos, são as pessoas que estão naquele local. E nem faz sentido, os espiritismo veio quebrar esse negócio de igrejismo, né? Que só em determinado lugar o que é sagrado. Vou dar um exemplo. Certos espíritos dizem que no centro espírita há espíritos protegendo. E realmente a gente tem os anjos guardiões, tem os espíritos protetores, e realmente tem mesmo, tá? E vamos imaginar dois grupos. Um que trabalha na sua casa, que existe, tá? Que são chamados grupos familiares, tá? E um grupo que trabalha com mediunidade no centro espírita. O grupo que trabalha no centro espírita, a grande maioria está pelo orgulho e egoísmo. Querendo se mostrar, querendo dar a melhor comunicação, um gosta um do outro. E esse grupo que está dentro da casa, a grande maioria está pelo amor, pela caridade, para buscar conhecimento melhor, para buscar evoluir. Alguns espíritos, algumas literaturas dizem que no centro espírita os obsessores não entram, não poderiam entrar. Só que na casa poderia entrar. Lembra? Deus é a inteligência suprema do universo. Então, nessas literaturas de alguns espíritos, as pessoas que estão trabalhando no bem dentro da casa seriam obsediadas. E aqueles que trabalham pelo orgulho e egoísmo dentro dos espíritos estariam protegidos. Isso é justo? Claro que não. É o meio que faz o local. Se a maioria da reunião, das pessoas na reunião, está vibrando no orgulho e no egoísmo, eles vão atrair espíritos iguais. E não tem o que o anjo guardião dele, que é um espírito mais evoluído, fazer. É ele que está chamando, é o médium que está chamando. Não tem o que fazer. Lembra que eu falei? Não existe matéria para o espírito, ele atravessa, ele vai. Né? A grande maioria dos espíritos da face da Terra são espíritos de terceira ordem, igual a nós, que ainda existe orgulho e egoísmo. Então, uma hora ou outra, nós seremos influenciados pelos nossos espíritos. Eu e você. E outra coisa que Kardec disse: não existe médium perfeito na Terra. O melhor médium, que ele diz, é aquele que é menos enganado. Então a mensagem espírita é libertadora, porque ela coloca a responsabilidade dentro de você e não no outro. Não adianta nada eu vir no centro espírita, fingir ser alguém que eu não sou, mentir para todo mundo. Mas aqui eu estou protegido. Vai ser influenciado igual. O próprio teu anjo guardião, se ele não deixasse o espírito mal te influenciar, porque você está chamando ele faltaria com a caridade. Você está chamando, entende? E você vai colher, você, quando eu digo você e eu, né? Nós vamos colher aquilo que plantamos. Agora, mais um trecho da revista Espírita do Kardec. Evocações particulares. Mamãe, estou aqui. Revista de 1858. A mãe. Se eu te visse, lembrando, está numa sessão mediúnica, tá?
A mãe, se eu te visse, te reconheceria então? Júlia, a filha que está desencarnada. Sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. Lembra que eu falei da emancipação da alma? Você e eu podemos e encontramos as pessoas que precisamos encontrar no mundo espiritual. A mãe, eu realmente revi nos meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Júlia, não, sou eu mesmo que estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfiar do Senhor, ele não é sincero. A filha alertando a mãe. A mãe já estava desconfiada de um senhor lá, que ela tinha uma determinada relação lá, e a filha veio alertar. Já estava buscando alertar. E é assim com todos nós. Se você tem um pai, um avô, um amigo do lado de lá, e ele perceber que vai ter alguém tentando passar a perna da gente, ele vai tentar nos auxiliar, porque ele quer o nosso bem. É por isso que nós devemos sempre, antes de dormirmos, elevar o pensamento a Deus. Se quer conversar com alguém, pede para o teu anjo guardião para ver se tem a possibilidade. Se não conseguir hoje, talvez consiga no outro dia. Às vezes você vai se encontrar com ele e não vai lembrar. Mas tenha fé em Deus, que tudo é para o nosso bem. Deus é bom? É uma pergunta, gente. Deus é bom? Então é para o nosso bem. Então vamos agradecer a Deus esse mundo que Ele fez por nós. Vamos cuidar dele, vamos cuidar dos nossos corpos, vamos cuidar daqueles que nós amamos, né, da melhor maneira possível, porque o exemplo arrasta. E lembrando, né, sempre de ter a mente aberta para novas informações, ou velhas informações, né? Isso aqui foi escrito no século XIX, né? Ontem, século XIX, ontem, o que é 1 bilhão de anos perante a eternidade, né? Então aí, gente, muito obrigado por todos, que assim seja.